Ela fala quem sabe, por causa dessa porque ela queimou a questão da não, mas acredita não. O cara assistiu 20 anos. Ele só tem quanto de caminho? 2 de mais. Esse é o cara que lá da é todo dia, eu queria dizer que é casal, porque não tinha horário para estar. Então, eu pessoa que tanta gente tem a gente que está trabalhando mais vezes, né? A gente foi falando assim, Olá, boa noite. isso, madeira, depois eu deixo de carro. Obviamente, eu não gosto de circular. Aí, Vamos lá, né? Boa noite, uma vez. Meu nome é José Carlos Golfinho. Eu vou acompanhar vocês na disciplina Metodologia do Atletismo. Eu estava conversando com a minha amiga aqui, essa disciplina eu já ministrei aqui em 2022, uma outra turma. E aí eu acreditava que fosse todo semestre. Mas aí o Calvin falou que não é bem assim. Espera montar um grupo e aí utiliza a disciplina para um grupo que vem faminto para poder fazer a parte prática, principalmente, dessa disciplina. E vai ser hoje, vai ser esse semestre, né? Na verdade, esse trimestre, né? Trimestre de quantos meses? é um mês e meio, né? Um mês e meio, já. Olha, em 2022, foi um mês. Como assim um mês? Um curso que vai 2 anos, pelo menos. Mas a gente vai tentar fazer com que vocês não percam nenhum conteúdo em relação a essa disciplina. E aqui, quem está, pelo menos, há 2 semestres já na universidade? Quem está menos de 2? Segunda agora, né? Quem já está há mais de 5? Está no quinto já. Sexto. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que provavelmente está no sexto, tranquilo, em relação ao conteúdo. A terminologia. Quem está entrando, possa ser que tenha uma pouco de dificuldade. Mas isso não vai impedir que vocês consigam entender a disciplina. Por exemplo, quando eu falar em aeróbio e anaeróbio,
A grande maioria aqui entende que seria atividade aeróbica e atividade anaeróbica. Quem entende? Boa noite. Boa. Boa noite, senhores. E aí, professor? Esse aqui. É esse. Nada, vale nada. E quem não entende? Quem não entende? Quando eu falo aeróbio e anaeróbio. Isso, eu falo de uma corrida e aí eu falo, ó, essa corrida ela tem a característica ou a predominância aeróbica. Essa corrida ela tem a predominância anaeróbica. Quem entende isso? Quem não entende? Mas, independente do semestre, se é no sexto ou no segundo, todos vocês deveriam entender. Sabe por quê? Porque vocês já viram isso lá no ensino fundamental. Biologia, mitocôndria, respiração celular. Sim? Piorou. Eu procurei meu laser aqui, não achei. Vou ter ficado no outro lugar. A disciplina, né, que nós vamos desenvolver com vocês, e o conteúdo nesse primeiro momento vai falar sobre a origem do atletismo. Mas antes disso, eu preciso que vocês entendam a diferença entre modalidade e prova. Já entrei no conteúdo, ó. Sem blá blá blá, sem perguntar quais são as suas expectativas, quem vai fazer bacharel, quem vai fazer licenciatura. Manda ver, né? Que já saiu, já fez. Eu já vi até de pergunta para meu pai. Opa, vai! Já correu uns 3 dias. Mas assim, eu preciso que vocês entendam a diferença entre modalidade e prova, tá bom? O atletismo, ele é uma modalidade esportiva, ou um esporte, assim como o judô, assim como a natação, basquete. Porém, se a gente for olhar a natação e o atletismo, existem algumas provas que estão dentro da modalidade, que é o esporte. Tudo bem? Então, no atletismo eu tenho uma prova que o cara, o recordista mundial, é o cara. Ainda é. Qual é o nome dele? Os 100 metros rasos. Usain Bolt. Qual é a prova que ele fazia e que tem o recorde? Qual? 100 metros rasos. E também 200 metros rasos. Bolt é recordista das duas provas. Dos 100 e dos 200 metros rasos. Então, olha só. Tem a prova de 100 metros na natação? Tem. Já ouviram falar? Como que é essa prova de 100 metros na natação? Como que ela acontece? Como que o atleta faz para nadar essa prova? É uma única prova de 100 metros? Vamos lá. Oi? Tem o revezamento 4 por 100. Tem o revezamento 4 por 100. Mas nesse caso é os 100 metros só. Só para a gente diferenciar os 100 metros do atletismo dos 100 metros da natação. No atletismo, 100 metros a descrição vai ser 100 metros rasos ou 100 metros com barreiras. É uma prova do atletismo. Tá? Na natação vai ser 100 metros, nado, crawl. 100 metros, nado, borboleta. Sim? Então, se eu falar 100 metros, pode ser da natação ou do atletismo. Eu tenho que especificar qual é o complemento. 100 metros rasos. É do atletismo. Não, é 100 metros
da natação. Tudo bem? Todo mundo conhece uma prova chamada... Uma prova não, uma competição chamada de triatlo. Uma competição de triatlo, está ouvindo falar? Sim? Como vocês definiriam o triatlo? Ironman. O Ironman é um dos tipos de triatlo. Por quê? Porque no Ironman eu tenho a distância para percorrer de 42 quilômetros, eu tenho 3.600 metros para nadar e eu tenho que pedalar 180 quilômetros. É o Ironman, é o triatlo. Aí eu já dei a dica para vocês. Como que vocês definiriam ou falariam assim, olha, o triatlo é isso. O triatlo é um conjunto de 3 esportes. É uma definição. O triatlo é um conjunto de 3 esportes. Quais são os esportes que tem no triatlo? De novo. Sim ou não? Quem acha que está correto? Uma que é a Ana, né? A Ana, e está no sexto. Você é louco? Está no sexto. Vou buscar meu estágio aonde? Quem vai ser? Então, a Ana está no sexto. Com o crepe na mão, daqui 2 anos eu vou procurar quem? Quem acha que não é bem assim? Quem está na dúvida? Ok. Então vamos lá. A Ana e uma grande parte, uma grande não, pequena parte, concordaram que seria ciclismo, natação e corrida. Sim ou não? Se eu tivesse que dar uma nota para essa questão e fosse uma prova objetiva, eu já marcaria correto para que vocês, para quem fez essa, quem colocou essa opção. Está correto? Não, está errado, é isso? Mas se fosse uma prova dissertativa, que eu acho que é a mais indicada dos alunos, muitos não gostam muito, né? Fazer escrever e tal, mas ajuda o professor a entender a cabeça do aluno. O que ele estava pensando quando ele colocou aquela resposta? Aí eu colocaria assim, ó. Meio certo. Então está no caminho. O que está errado, então? A divisão, a rotação, A ordem. O que falou, o que foi falado. A pesquisa consegue envolver mais esportes. Não sei esses 3 específicos, colocar algum outro. Não, são esses 3 mesmo. É por aí. É por aí. Seria tipo corrida, sim, atletismo. Perfeito. Você é o Vitor. Aí o Vitor já ia, gabaritar essa questão. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês para diferenciar modalidade de prova. E aí eu perguntei, o que é o triatlo? É um conjunto de 3 esportes. Beleza. Quais são os esportes? Ciclismo, natação e atletismo. Ciclismo, natação e atletismo. Essa é a definição do triatlo. Conjunto de 3 modalidades esportivas de 3 esportes. Ciclismo, natação e Atletismo. ato falho, né? E atletismo. E se eu fizesse a pergunta diferente? Quais são as 3 atividades que eu tenho no triatlo? Quais são as 3 atividades físicas ou habilidades motoras que eu tenho no triatlo? Qual seria a resposta de vocês? Correr ou corrida, nadar, pedalar. Então percebam, depende da pergunta. Qual foi a pergunta? Quais são as 3 atividades físicas ou habilidades motoras que compõem o triatlo? Correr,
pedalar e nadar. Correr, pedalar e nadar. Quais são as 3 modalidades? Atletismo, natação e ciclismo. Por que isso é tão importante? Bom, primeiro para não dar... não aceitar tudo que se fala na TV. Porque na TV é muito assim, né? O locutor falou aquilo, todo mundo leva como verdade absoluta. E não é por aí. Então, toda vez que vocês... o que você faz? Cada vez está lá na São Silvestre. Está lá na São Silvestre. Aí, o que você gosta de fazer? Eu participo da São Silvestre. Qual modalidade você faz na São Silvestre? Eu corro. Como assim? Você corre na São Silvestre? Mas qual a modalidade? Corrida. Qual seria a modalidade? Atletismo. A modalidade é o esporte, né? A modalidade é o atletismo. O ato ou a atividade motora ou a habilidade motora é o correr, o andar. Sim? Então, deixando isso muito claro. Por que isso é tão importante também? Eu fui fazer um concurso em Brasília e para o Ministério dos Esportes. E aí o modelo de prova deles é muito semelhante ao modelo da Polícia Federal. Certo ou errado? Você só tem isso para responder. Certo ou errado. E vai vir mais ou menos de 120 a 160 questões. E aí você tem que colocar certo ou errado. Detalhe. Toda vez que você, depende da regra que é colocada, mas toda vez, essa em particular, toda vez que você errasse 2 questões, você anulava uma que você já tinha acertado. Aí que quer. Como é que você faz uma prova dessa? Com certeza. Estou na dúvida, deixa em branco. Bom, mas aí eu vou fazer só 80 pontos de 120. Pois é, alguém pode passar você e fazer 81. Mas se você arriscar, você pode cair para 79. 70. E assim vai caindo. Você pode sair devendo. A outra. Vai vir menos 12. Mas assim, e aí a pergunta foi a seguinte, olha só. O nadador norte-americano Michael Phelps ganhou a medalha de ouro na modalidade 200 metros borboletas. Estava lá, certo ou errado? Quem acha que estava certo? Abraço. Quem acha que estava errado? Quem estava na dúvida? E aí, certo ou errado? Toda vez que você se deparar com uma questão, leia novamente. Leia o enunciado novamente. Às vezes pode bater no livro lá e você, pensei que era isso, mas o nadador norte-americano Michael Phelps ganhou a medalha de ouro na modalidade 200 metros borboleta. Certo ou errado? E aí? Certo? Meio certo não tem. Certo ou errado? Errado. Por que errado? A modalidade de natação. 200 borboleta é o quê? Prova. A prova. 200 borboleta é a prova. Então, errado. Só acertei essa. O resto eu sei. Boa noite. Boa noite. O símbolo da educação física, já ouviram falar? O símbolo da educação física? Cristóvão de Miron, um escultor grego. E aí foi escolhido, por que foi escolhido esse símbolo, né? Ele foi escolhido por representar a força e o dinamismo dessa profissão. E aí aqui o dia, 96, que é esse daqui. Ou é o outro do mundo? O do CREF, do CONFEF, é o
símbolo da educação física é o discóbulo de Miron. Se você jogar em pesquisa, aparece o Atlas da mitologia grega como o símbolo da educação física. Isso, mas em qual qual a fonte? Onde aparece? Em qual curso de educação física? Parece que não. Mas aparece no CREF, no CONFEF? Não, só. Sim. Mais uma coisa. A internet vai ter muita coisa. Muita coisa. E aí não é que está errado. Tem coisa que vai estar errada mesmo. Se for na Wikipédia, não vai dando. Porque qualquer um pode modificar aquela para escrita ali. Né? Mas toda vez que o professor pedir um trabalho, vocês trouxerem uma informação, tragam embaixo o referencial. Da onde você retirou aquela resposta. Porque se tiver errado, você vai falar, não, mas pelo menos eu pesquisei isso. E já me fala até na escola, de história de falou que o Atlas significava física. Muita gente também assim conhece o Atlas como símbolo. Eu não sabia que era esse. Isso. Esse é o símbolo de escola de Miron, pelo CREF, né, pelo CONFEF, que a Lei 96/96 de setembro de 98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os CREFs, que são as regionais. Mas eu trago isso aqui, na verdade, mais para provocar o caos. Eu já assisti depois gravar, não sei se você está assistindo. Ele fala que a ginástica é a melhor disciplina do curso. Eu falo que não, eu falo que é o atletismo. E a fala E aí eu falo, por que é o atletismo? Dá uma olhada no símbolo da educação física, que o CONFEF coloca lá. O que ele tem aqui na mão? O disco. Então, não é da ginástica, sim. É do Racionais. É do atletismo. É uma prova do atletismo, lançamento do disco. Mas é só para provocar o carro. E aí, entrando agora realmente no nosso conteúdo em relação à história, e vai ter momentos que nós vamos voltar à parte histórica ainda, tá? Não vai ser. Não vamos esgotar ainda aqui agora. Por quê? Porque quando nós começarmos a falar das provas do atletismo, a gente vai precisar voltar um pouco na história também. Mas a história do atletismo, a prática do atletismo está diretamente ligada aos movimentos naturais, como o andar, correr, saltar, arremessar, tá? Porque essas atividades estão presentes no surgimento do homem, ou seja, desde a pré-história. E foi utilizada como meio de sua sobrevivência, seja correndo animais ou lançando, né, através para poder se caçar, conseguir seu alimento. E aí essas habilidades são presentes na grande maioria das demais modalidades esportivas. O que faz o atletismo possa ser considerado um esporte de base para todos os demais esportes. Então vejamos. Futebol. Quais as ações motoras ou as habilidades que eu tenho no futebol? Correr, andar, correr, saltar, lançar ou arremessar, né? De onde vinham essas atividades? Basquete. Handball. Tudo veio do atletismo. Aí a Flávia vai falar, não, a natação. Tem alguma coisa do atletismo na natação? Alguma atividade ou habilidade que precisa fazer na natação que tem que vir do atletismo? Saltar. Saltar. Pô, mas o cara só salta, mas é do atletismo. Por isso que eu brinco que o atletismo é a melhor disciplina do curso de educação física. O Cal não vai gostar. A Flávia não vai gostar. Mas toda vez que vocês estiverem... por que o atletismo é considerado esporte básico? Isso pode cair em prova. Por que o atletismo é considerado básico? Porque as suas habilidades, ou atividades motoras, andar, correr, saltar, arremessar, lançar, estarão presentes em outras modalidades esportivas. Tá bom?
E aí, para falar da parte histórica do atletismo, a gente pode dividir em 3 períodos. Né? Primeiro período, que tem a ver com lá dos primórdios, né, até a extinção dos Jogos Olímpicos. E aí a gente vai ver já quando que isso aconteceu. E aí vem das suas origens, das civilizações primitivas, a extinção dos antigos Jogos Olímpicos, pelo imperador romano Teodósio, no ano 3903 depois de Cristo. Tá? Aqui já tem algumas pessoas já modificando isso aqui. Alguém já ouviu falar? Deu até uma polêmica aí. Depois da Era Comum. Exatamente. Depois da Era Comum. Até nosso historiador. Olha, meu amigo, esse time aqui eu vou falar pra você. Se Sai, eu sair vencedor daqui, Opa! nunca mais eu vou tentar nada na vida. Segundo período vai vir da Idade Média até os tempos vitorianos. E aí tem a ver com a Inglaterra, lá de 1800, 1600, mais ou menos. A Idade Média é uma época de atividade descontínua, mesmo na decadência, para as competições de pista e campo, onde a igreja tinha um poder maior do que o Estado. E aí, por conta disso, tudo que fosse realizado pelo homem como divertimento ou para cuidar do próprio corpo era olhado como algo pagão ou algo não desnecessário, mas que deixava de valorizar a parte espiritual. Era desnecessário sim, era pecado. Era pecado. Dos 7 pecados capitais, tem muito desse da luxúria, né? Vem esse período e aí o esporte é um desses. O esporte é um desses. Quem foi que escreveu isso aí? Foi o Dante? O quê? Os 7 pecados capitais? Não, não sei, ele usou, mas Ele usou os 7 pecados capitais. veio mesmo da igreja no início da Idade Média. E aí, até hoje, a gente pode ver que a igreja ainda tem muito poder. Né? E aí vem o terceiro período, que é através do Barão de Coubertin até os dias de hoje. E aí vem do renascimento dos Jogos Olímpicos, em 1896, com o Barão Pierre de Fred, né? Ou simplesmente o Barão Pierre de Coubertin. Até o atletismo dos nossos dias. Então, didaticamente, para que a gente possa até marcar alguma questão de uma prova, a divisão da história do atletismo vem primeiro período, segundo período, terceiro período. Ok? Mas para a gente, o que vale mesmo, hein? Como história do atletismo? Que existia uma prova do atletismo, a primeira prova, chamada estádio, né? Do grego estádio, latim estádio, que tinha o formato de 1, e a prova tinha 221 metros. Vocês vão encontrar, dependendo do autor, falando em 192 metros. Então, é uma distância aproximada, tá? Sempre uma distância aproximada. E a corrida, ou dron, era disputada em um percurso de 192 metros lá, de distância, que os gregos diziam equivaler a 600 pés de Hércules. Como que era essa pista mesmo? Saia daqui, chegava aqui. E aí aqui, em uma das fotos, tem os atletas posicionados na largada. E aí uma menina da manhã até falou, nossa, mas aí é injusto, né? Porque um atleta está aqui, o outro está aqui do lado, mas eles vão correr uma distância maior. Será que eles correriam uma distância maior mesmo? Mesma coisa? Vamos dar uma olhada nisso. Então tem aí a questão da pré-história, depois 776, aqui sim a gente tem o primeiro relato ou o registro do atletismo como nós conhecemos até os dias de hoje, tá? Em 776 a.C., ou antes da Era Comum, em Olímpia, na Grécia. E a primeira corrida, quem saiu vencedor foi um atleta chamado Coroebus, ou vocês vão encontrar também Corebo,
Mas foi esse atleta que foi considerado o primeiro campeão olímpico. Tá? E aí depois aqui, 776, como que era antigamente a contagem desse tempo? Aumentava ou diminuía? Diminuía. 75, 774, e aí vem até 300 e... Quando é extinto os jogos? 393, que o imperador Teodósio resolve abolir os jogos. Aí não existe mais a prática dos jogos como nós conhecemos. Apesar dos ingleses continuarem realizando o atletismo, mas não de forma oficial. E aí o primeiro registro que a gente vai ter, depois da extinção dos jogos antigos, em 1896, em Atenas, na Grécia, o barão Pierre de Coubertin, que foi o idealizador da primeira Olimpíada da Era Moderna. E aí o barão Pierre de Coubertin, ele era um pedagogo, mas ele gostava de esportes, juntou-se com alguns amigos e resolveram relembrar os jogos antigos. Só que eles trouxeram uma bandeira que tem os símbolos olímpicos. Já ouviram esse símbolo das Olimpíadas? Qual o símbolo que eu estou falando? As argolas, ou os aros, né? Cada um de uma cor. Como que eles estão? Um ao lado do outro, separados? Entrelaçados. Cada um daqueles aros, o ar, representando um continente. E aí, na visão do barão, no primeiro momento, era a união entre os povos. Mas isso acabou se perdendo, depois, principalmente, das duas grandes guerras, né? E aí virou uma disputa de ver quem ganha maior número de medalhas de ouro. Eu queria também falar que as cores estão relacionadas aos países, que aquelas cores que estão nos arcos estão presentes praticamente em quase todos os países. Sim, também já ouvi falar. Então, realmente é a união entre os povos. E aí aqui a saída da prova final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos em Atenas. Na próxima aula, ainda não. Mas na nossa aula prática nós faremos, sim. E aí percebam que... de pijama, né? E aí percebam que aqui já tem um atleta que já está pensando que já, na verdade, ele já... Provavelmente ele deve ter participado de uma viagem do tempo, né? Já se posicionou ali no esquema. Como se posiciona hoje. Já. Pegou de volta para o futuro. Mas tem um em pé, tem ali agachado. Cada um da maneira. Porque não existia uma regra específica. Teria só que esperar o comando do juiz aqui de partida. Hoje todos têm que ficar assim? Como? Hoje a regra é as provas até e inclusive os 400 metros, saída baixa. Até e inclusive os 400 metros. A gente vai ver qual são a relação de provas. Nos Olímpicos? Sim, aí percebeu-se que biomecanicamente essa forma é uma das formas mais eficazes para sair mais rápido. E aí a gente vai ter a definição do atletismo segundo a CBAT. Nós vamos ver já quem é essa CBAT. Mas alguém já conhece aqui? O que significa CBAT? Já ouviram falar? Confederação Brasileira de Atletismo.
Confederação Brasileira de Atletismo. Perfeito. Exatamente. Chutou bem. Vocês estão comigo, gente. E a confederação, ela traz a definição de atletismo. É uma modalidade esportiva que congrega as habilidades de correr, saltar, arremessar e lançar em provas que acontecem em um local fechado. E ambientes externos, conforme definido nas regras e regulamentos, incluindo pista e campo, que é isso daqui, corridas de rua, marcha atlética, cross country, que é corrida através do campo, corrida de montanha, que é a mais recente, né? O pessoal corre mesmo. Corre, anda. E corrida em trilha. Então, essa é a definição de atletismo pela CBAT. E aí, voltando um pouco na história, depois da era medieval, já no terceiro, depois que a igreja vai perdendo um pouco do poder e os esforços começam a ser praticados por vários países, os ingleses começam a praticar o atletismo de uma forma mais consistente e começam a colocar algumas regras e definir algumas provas. Tá? E aí, qual seria a organização do atletismo mundialmente? Quem define qual a distância a ser percorrida ou a homologação de um resultado como recorde vai ser sempre essa entidade aqui, que já foi essa, a IAAF, Associação Internacional das Federações de Atletismo, que ela foi fundada lá em 1912. Então, logo depois, lá dos primeiros jogos da Era Moderna, e que em 2019 passou a se chamar o World Athletics. Essa organização, ou essa entidade, melhor dizendo, essa entidade é a responsável pelas regras da modalidade. É ela que define o que pode e o que não pode, ou as mudanças que deverão ocorrer, ou a homologação de um resultado. Tá bom? Isso a nível mundial. E ela vai organizar também o Campeonato Mundial de Atletismo. Tá bom? Acho que, não sei se eu estou falando besteira, acho que até tênis eles estão, tipo, circulando, não pode. Até? Tênis, calçado. Sim, perfeito. A World Athletics, ela que entra com o regulamento, ela fala, olha, é permitido o uso do calçado com tantos centímetros de altura, de drop. Perfeito. Existe uma relação de tênis que o árbitro, nas competições oficiais, o árbitro, ele olha, ele tem lá a relação, ele fala, esse não pode. Ou você corre descalço ou arruma outro tênis. Eu já acho que um atleta vencer o evento, mas ser desclassificado por placa de carbono. Perfeito. Exatamente isso. É ela que regulamenta toda essa questão. Inclusive, o que tem causado bastante polêmica em relação à participação de transgênero nas modalidades esportivas. O atletismo saiu e falou, olha, pode participar, desde que tenha X de testosterona. Fez o exame, está tomando hormônio, diminuiu para quanto? Chegou naquele limite, está autorizado. Então, em relação a isso, até ela precisa se posicionar, né? A IAAF precisa se posicionar. Se é certo ou errado, aí são outros 500, a gente não vai entrar agora nessa questão. Mas se a gente for pensar nível de país, no nosso caso, a CBAT vai organizar os campeonatos nacionais. E o Troféu Brasil é o principal campeonato organizado pela CBAT. Só que o Troféu Brasil, as provas que vão fazer parte do troféu, elas serão homologadas às distâncias
vindo de um regulamento. E qual regulamento? Da World Athletics. Ela que define quais são as provas e se aquele resultado vai ser homologado ou não como recorde. Tá? É a IAAF que define. Olha, a prova dos 100 metros precisa ser percorrida na distância oficial X, e aí determina lá a forma como tem que ser essa medida para ver se realmente tem 100 metros e não 100 metros de jogador, né? O jogador chega e fala assim, não, eu corro 100 metros em 10 segundos. Como assim 10 segundos? Não, mas eu corri lá no campo. Quanto é que tem o campo? 90. Mas eu fui na voltei até. Pois é. Então tem que ser oficial. E vai ser também, ela vai falar assim, olha, para que seja homologado o recorde, a velocidade do vento precisa estar em positivo até 2,0 metros por segundo. Se tiver 2,1, o atleta ganha medalha, fica em primeiro lugar, mas o resultado não será considerado recorde. Como assim? Porque a World Athletics, ela, através de alguns testes científicos, principalmente eles colocam no corredor de vento, né, para ver a velocidade que esse vento, não a velocidade, mas o efeito desse vento no corpo, se ele ajuda ou não aquele atleta se estiver nas costas dele, por exemplo. O vento nas costas está impulsionando. Até quanto é permitido? Até 2,0. 2,1. E se for negativo? Menos 4,0 metros por segundo. Será que, quebrando o recorde desse jeito, o resultado vai ser homologado ou não? O que vocês acreditam? Pelo bom senso. Deveria. Por quê? Esse vento ajuda sempre. O vento contra, né? Imagina, eu estou correndo e o vento está me atrapalhando. Ele está contra, 24,0. Estou tentando correr e está diminuindo minha velocidade. Então, negativo é permitido, porque está contra você. Positivo somente até 2,0. Tá bom? Então, quem determina isso? A World Athletics. Na prova, independente do O vento. muda, você pode mudar a largada? Antes do início da prova, é conversado, há um congresso técnico e pode, por exemplo, no salto em distância. Eu tenho um corredor, de um lado tem uma caixa de areia, do outro lado outra caixa de areia. E aí eu percebo que o vento está desse lado, está ventando muito contra. Posso colocar o contrário? Se for decidido no congresso que sim, no início da prova. Mas o foco é sempre vento a favor. Sempre vento a favor. Não importa se o passo está superior. Porque vai ter momentos que ele vai estar acima, tem momentos que ele vai... Se a gente tiver uma oportunidade, quando estiver falando do salto em distância, eu vou trazer um vídeo mostrando sobre o recorde do salto. E é impressionante. Um atleta salta, está acima de 2. O outro atleta salta, está 0,3. E aí um quebra o recorde e o outro... Pô, mas quebrou o recorde, mas estava o vento a contra, o vento a favor. Aí não é permitido. Então vai ter momentos que vai estar ventando mais, ventando menos, mas na hora do salto. E aí o atleta tem lá 1 minuto para saltar. Por isso que muitos atletas ficam ali, ó. Caramba, por que esse cara não vai logo? Ele está esperando o vento dar uma acalmada, porque ele sabe que senão... Bom, primeiro ele pode até passar da marca. O vento ajudando, ele precisa pisar em um determinado local, ele vai pisar um pouco à frente. E aí ele pode queimar a tentativa dele. Eu vou falar tudo isso quando a gente vai falando da prova do salto em distância. Nível de estado. Quem organiza o atletismo? A FPA, Federação Baiana de Atletismo. Federação Paulista de Atletismo. É ela que vai organizar as competições de atletismo aqui no estado, seguindo as determinações da CBAT, que, por sua vez, seguem as determinações da World Athletics. Depois vem os clubes. E aí,
os clubes eles são filiados à federação e um atleta, que depois vem os atletas, eles pertencem a um determinado clube e aí, por pertencer a esse clube que é filiado a uma federação, eles recebem uma carteirinha, eles são federados e ele pode participar da competição aqui, aqui e aqui. Pode um atleta daqui competir aqui? Se ele não for federado, ele não vai conseguir competir. E aí os clubes, antigamente, os clubes de futebol, tinham muitos deles, nas suas agremiações, a modalidade atletismo. E o São Paulo é um desses clubes. Quem é São Paulino aqui? Então, vocês não podem falar, porque vocês já sabem que aquelas 2 estrelas douradas vêm do atletismo. Aí tem mais 3. Isso. As duas douradas são do atletismo. De qual prova do atletismo? Quase. Salto triplo. Do salto triplo do atleta do Ademar Ferreira da Silva. O Ademar Ferreira da Silva foi bicampeão mundial, bicampeão olímpico com as cores do São Paulo. Por isso, as 2 cores, as 2 estrelas douradas, que são do atletismo. As outras 3 não servem para nada. Ou seja, a gente cria multi-atleta. Multi-atleta. Futebol. Um time aí, Color, Paulista. A gente cria multi-atleta. Nossa ideia é igual a CM. Nossa ideia é essa aí. É trazer atletas de alto rendimento de todas as categorias. Então, nós vimos a organização. Nós vimos a organização do atletismo, ok? Em relação às categorias. Se eu tivesse que realizar agora uma competição aqui, uma prova, um atletismo, 100 metros, rasos, eu poderia colocar todos para competir aqui agora, juntos? Juntos. Sim ou não? Por quê? 2 gêneros. Beleza, então já tem que separar masculino e feminino. Então teria pelo menos 2 provas aqui. Uma do gênero masculino e a outra do gênero feminino. Mais alguma outra forma que eu posso separar ou tornar justo essa disputa? As categorias. Que tem a ver com, no atletismo, tem a ver com a idade. E aí, quem é considerado da categoria adulto no atletismo? 23 anos. 23 anos ou mais. Ou melhor, a partir dos 23 anos, você será considerado da categoria adulto no atletismo. Tá? Mas não seria justo alguém com 15 anos competir com quem tem 23 ou 30. Por quê? Às vezes até tem, né? Pode ser que o de 15 pode ser até mais rápido do que o de 23. Não duvido, não. Porque essa molecada... Nas Olimpíadas, os Estados Unidos colocou na moleque de 15 a 16 anos na prova de 2020. Sim. Tem um da Jamaica também, que estava com 17, 18 também, correu o revezamento. Pode. Mas seria justo? Por que não? Pensando como treinadores, como técnicos, como... Então, assim, pensando que aquele que está com mais idade tem mais treinamento que o outro, não seria justo. Então, vamos dividir em categorias. Então, existe a categoria adulto, categoria sub-23, que aí vai ser 20 a 22 anos, serão considerados dessa categoria. Agora vem uma questão que é muito importante que vocês entendam. Para a modalidade atletismo, será considerado da categoria sub-23
Os atletas com 20 a 22 anos completos ou a completar naquele ano. Completos ou a completar naquele ano. Por que isso é tão importante? Porque quem é da categoria sub-23 poderá participar da categoria adulto, mas a categoria adulto não poderá participar da categoria sub-23. Tudo bem? Aí eu vou colocar uma questão de prova para vocês. Eu tenho um atleta com 22 anos. Olha o enunciado, hein? Eu tenho um atleta com 22 anos que vai participar de um campeonato sub-23, Campeonato Brasileiro sub-23, em novembro. O aniversário dele vai ser dia 22 de dezembro. Ele pode ou não participar do campeonato sub-23? O campeonato é antes, pode ir. Até o ano, né? Se eu não me engano, acho que até o ano. Se ele completar 23, estando no ano que ele estava dentro, acho que ele ainda pode. Agora no ano seguinte, já muda. Então, de novo, qual o entendimento em relação a completos ou a completar será considerado daquela categoria? É simples. Completos ou a completar. Não importa o dia de nascimento. Se foi em janeiro, dia 1º de janeiro ou 31 de dezembro, ele já é considerado daquela categoria. Logo, esse atleta não pode participar do campeonato sub-23, porque ele já é considerado da categoria adulta. Mas o aniversário dele é dezembro. Então, por isso que eu falei, se prendam ao enunciado da questão. Eu tenho um atleta com 22 anos. Se eu tenho com 22, ele está com 22. Ele tem 22. O aniversário... ele vai participar do campeonato em novembro. O aniversário dele é dia 22 de dezembro. Se eu estou falando que ele tem 22 anos, isso quer dizer que o aniversário dele, ele fez 22 no ano passado. Sim ou não? Sim. E ele vai fazer 23 em dezembro. Ou seja, ele não pode participar porque ele não é da categoria. Categoria acima não pode participar da categoria abaixo. Categoria abaixo pode participar da categoria acima. Até uma determinada idade. A gente vai ver já qual que é essa idade. Ficou claro para vocês? Mais ou menos? Tá. Porque assim, eu sei que no futebol, acho que no vôlei, dependendo do regulamento, o atleta ele participa de algumas provas, algumas competições, alguns jogos, né? Até uma determinada fase do campeonato, porque ele tem uma idade. No segundo semestre ele muda de idade. E aí ele não é permitido participar porque já passou daquela... No atletismo, não. No ano que ele completa, ele já é considerado. Não importa se é janeiro ou se é dezembro. Tá? Tem outra modalidade que permite. Ah, não, mas não fez ainda. Então, pode. Mas no atletismo, não. Tá bom? A outra categoria do atletismo vai ser categoria sub-20. E aí os atletas com 18 e 19 anos podem participar. Do campeonato sub-20, do campeonato sub-23 e do Troféu Brasil, que é da categoria adulto. Sim? Há uma outra categoria, sub-18. Quem tem 16, 17 anos. E aí aqui vem uma informação. Será considerado, categoria sub-16, poderá participar da categoria sub-20, sub-23 e do adulto. Logo, pode vir um enunciado assim. Será considerado adulto a partir dos 16 anos. Não é bem isso. Poderá participar de uma competição adulto a partir dos 16 anos. Mas ele é da categoria sub-18. Ele é da categoria sub-18. Mas ele pode participar
do campeonato do Troféu Brasil, por exemplo, tá? Que é um campeonato adulto. E abaixo dessa categoria, a gente vai ter sub-16, 14, 15 anos. E aí, 15 anos pode participar do campeonato adulto? Só a partir dos 16 anos. A partir dos 16, ele pode participar do campeonato adulto, com algumas restrições, como, por exemplo, a prova do arremesso do peso, ele não poderá participar. A prova da maratona, ele não poderá participar. Por que a IAAF não deixa um garoto, um adolescente, um atleta com 16 anos, participar do campeonato adulto nessas provas que eu falei para vocês? Ok. E que mais em relação a essa preparação? Diferença de força. Tá. Mas se ele for forte? A mentalidade. Ok. E aí essa mentalidade tem a ver com o quê? Com maturidade. E essa maturidade também vai vir em uma disciplina que provavelmente alguns de vocês já tiveram ou vão ter. Porque a IAAF precisa respeitar a fase que ela está. Que fase é essa? Desenvolvimento. A fase de crescimento e desenvolvimento. Fase de crescimento e desenvolvimento. Por isso que ele pode participar, mas de algumas provas. 100 metros, pode. Pô, é só correr 100 metros. Mas por que não pode do arremesso do peso? Porque na categoria dele, categoria sub-18, o peso, o implemento, ele pesa 5 quilos. Já na categoria adulto, 7 quilos 260. Vocês vão ter a oportunidade de pegar e vai falar, isso aqui não dá, não. Nem eu arremesso isso aqui que dá. Vocês vão perceber isso. Então, o World Athletics está preocupada com a fase de crescimento e desenvolvimento desses atletas, para que eles cheguem sadios nas categorias superiores. Tá bom? E aí vem uma outra pergunta. Eu tenho um atleta com 15 anos, vai fazer aniversário. Eu tenho um atleta com 15 anos, ele vai fazer aniversário em dezembro. Ele pode participar do campeonato adulto, que vai acontecer em dezembro? Se mais ou menos se não considera a completar na questão anterior, eu acredito que sim, ele vai ter 16. E se for em novembro? Mas ele falou que ao decorrer do ano que ele vai fazer o 16 já é considerado, não importa um mês. Entendeu? Então eu vou trazer mais questões para que fique mais claro na mente de vocês. Ele pode, porque ele já não é mais dessa categoria. Ele já é dessa. Ele já subiu. Porque eu falei, eu tenho um atleta com 15 anos. E aí aqui é pegadinha, né? Porque se eu colocar aqui, ele é dessa categoria. Não, ele tem 15 anos. Mas o aniversário dele é em dezembro. Ou seja, ele vai completar 16. Então ele já é considerado dessa categoria. Tá bom? E aí tem a categoria sub-14, 12 e 13 anos, adultos e... Aqui tem, acima dos 23, tem a categoria Master, tá? Essa aí eu estou esperando. Uma expectativa aqui, Tadeu. Valeu. Será considerada a categoria Master as mulheres a partir dos 30 e os homens a partir dos 35. Mas e aí a CBAT, ela faz a divisão de 5 em 5 anos. Tá? De 5 a 40, 41 a 50, a 45, 46 a 50, 51 e assim vai. De 5 em 5.
E aí existem as provas, tem até o campeonato, Master, né, que vai acontecer, acho que é em dezembro, ou novembro agora, vai ser em Bragança, né? E abaixo dessas categorias? Não tem campeonato. Porque a IAAF, aqui tem campeonato. Aqui tem campeonato paulista. Abaixo disso não tem campeonato. Tem festival. Festival de atletismo. Por que não tem festival? Por que tem festival e não campeonato aqui? O que tem no campeonato que não tem no festival? Ou o que tem no festival que não tem no campeonato? No campeonato tem primeiro, segundo e terceiro lugar. No festival tem medalha para todo mundo. Ou diploma para todo mundo. Por quê? Porque ela está entendendo que abaixo dessa idade, o importante é participar. Tá? E incentivar, né? E incentivar a prática da modalidade. Sim. Tá bom? Então, vou ter campeonato a partir da categoria Sub-14. E aí, com o que nós já vimos até agora, eu pergunto para vocês. A São Silvestre, ela é considerada uma prova do atletismo? Sim ou não? Festival. E agora? São Silvestre, pegadinha, essa cara, pegadinha. Porque todo mundo que completar para ganhar a medalha Festival. e tem a distância pela federação que é determinada, né? De 15 km. Aí é uma pegadinha. A pergunta seria... Bem fantasiada. Então, mas aí seria pegadinha se eu perguntasse se a São Silvestre é um campeonato ou um festival. Ou, eu poderia perguntar dessa forma também. Mas a pergunta foi, a São Silvestre é uma prova do atletismo? Sim ou não? Sim. Envolve a corrida. A volta, o Tour da France é uma prova do atletismo? Caramba, o que é esse Tour da France? Dá uma olhada na frente. Dá uma olhada na frente. São o pessoal que vai de bicicleta percorrendo toda a França. Só os pontos turísticos. Isso. É atletismo? Não. Por quê? É de bike? Isso, boa. É ciclismo. É ciclismo. É ciclismo. Mas a São Silvestre é corrida, né? A Fórmula 1 é atletismo? É o quê? Automobilismo. É automobilismo. Então, a São Silvestre é uma prova do atletismo. Chegou agora. Pegou do Corinthians. Foi, né? E Eu não sei do que pra que você está brigando. É time. Não vale nada. Achei que era. E a terceira Enyaq Run é atletismo? A terceira Enyaq Run é atletismo? Porque é corrida também, né? Que é corrida. Também é atletismo. Então percebam que eu posso falar aqui várias provas e vão se encaixar como sendo prova do atletismo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer uma quantidade de provas em um número reduzido para que vocês entendam e eu coloque algumas características nessas provas para que o entendimento de vocês fique mais fácil. E aí a gente vai falar agora do Programa Olímpico de Atletismo. E aí tem um número restrito de provas. E aí a gente consegue caracterizar essas provas, seja ela de forma de regras, seja em relação à parte biomecânica ou à parte fisiológica. E aí vocês podem extrapolar isso para outras provas. E aí eu quero ver se vocês entenderam mesmo isso. Tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês as provas do Programa Olímpico.
Antes disso, eu preciso fazer uma divisão para ficar mais didático, para que vocês entendam melhor o conjunto de provas que eu vou trazer. Eu posso dividir o atletismo em provas que acontecem na pista e provas que acontecem no campo. E aí eu já comentei com o Cal, que eu vou ter que dar uma olhada lá no... Vocês têm um sistema que vocês conseguem dar uma olhada no conteúdo que é postado, não é isso? Tem um conteúdo lá que vai dar uma dor de cabeça em vocês. Vocês vão olhar e vão falar assim, pô, o professor falou que isso aqui é uma prova de pista e agora está falando que é prova de campo. Então, eu já vou alertá-los e quando chegar, a gente reforça, tá bom? O que é considerado provas de pista? São todas as corridas e marchas. Considerado provas de pista. Todas as corridas e marchas. Quais corridas? As distâncias pré-estabelecidas pela World Athletics. 100 metros, 200, 400, a gente vai ver todas elas. E marcha. Opa, mas peraí, marcha também não é corrida? Qual a diferença entre correr e marchar? O que vocês... Tem a questão da biomecânica, mas em relação à regra. A marcha você não pode tirar os dois pés do chão. Perfeito. Então essa é uma regra... Manje da marcha. Aí conhece. É marcha movida. Aí Corinthians. Essa é uma regra... Eu achei da hora aquela Fazendo a... Então, essa é uma regra que define e separa o que é marcha e o que é corrida. Na marcha, tem uma regra que fala da obrigatoriedade que o atleta precisa, para marchar, ter um dos pés em contato com o solo o tempo inteiro. Um dos pés tem que estar em contato com o solo. O que isso quer dizer? Quando ele retirar o pé, o outro tem que estar em contato. Para ele retirar o contato daquele que está de apoio, o primeiro precisa entrar em contato com o solo. E assim o atleta acaba realizando esse movimento. O Vitinho pode mostrar como é que é? Você quer comigo? Você tá com a camiseta para filmar? Vitor, fica tranquilo, que todos nós iremos marchar. Todos nós iremos marchar. Todos. Não pode correr assim, né? O negócio é explosão. E aí tem a ver a mecânica da marcha, tem a ver aquele movimento do quadril, tem a ver com a regra. Porque a regra, uma das regras é entrar em contato com o solo o tempo inteiro. Então, entra em contato com o calcanhar. A outra regra é, eu não posso ter a flexão do joelho no momento que eu entro em contato com o solo. Eu tenho que estar com o joelho em extensão. E aí, toda vez que eu entro com o joelho em extensão de calcanhar, qual é a articulação que está acima do tornozelo? Acima do tornozelo. Qual a articulação? Assim. Aqui, ó. Articulação do joelho. Estou com medo de falar. Você é louco agora, os Corinthians estão gelados agora de falar da marcha. Articulação do joelho. Eu tenho joelho em extensão. Quando eu realizo esse movimento, qual a próxima articulação acima do joelho? O quadril. E aí, por isso que eu faço esse movimento. Quando eu entro com o joelho em extensão, eu faço esse movimento. É por conta da técnica e da regra que dá a impressão que está rebolando. Mas, na verdade, é o quadril se movimentando para que você possa progredir. Tem que ser assim para fazer essa marcha. Tem que ser muito treinamento. E, além das provas de pista, que nós temos aí? 8h20? Na verdade, eu já assisti o Paulista Sub-16 lá no Centro Olímpico. Centro Olímpico, isso. Os atletas até desmaiavam depois da prova. Você assistiu ou... Você assistiu... Trabalho de staff. Trabalhou de staff? Eu estava lá. E aí... Guarulhos ou Sede?
com Guarulhos, a Sufam. E aí, por conta disso, nosso próximo encontro é amanhã, né? Aí depois nós vamos nos encontrar, que dia mesmo? Quinta, ainda é 27 é a eleição, né? 24 e 25, né? E aí depois nós teremos um encontro 31. E primeiro, né? 31 primeiro. Eu acredito que dia 31 e dia 1º eu devo deixar algo com calma, ou eu vou ver se eu consigo fazer isso online, porque eu estarei indo para o Campeonato Brasileiro Sub-16. Eu tive um atleta que ficou em segundo lugar no 300 com Barreto, e aí nós fomos convocados para o brasileiro que vai acontecer em João Pessoa. E vai ser no dia 31, 1º, 2 e 3. Eu volto no dia 4. E aí eu vou conversar com o Cal para ver como que a gente pode fazer isso. Já deixaram minha mão a turma aí, ó. pessoas. Pode trocar. Você fica no vinagre. E aí você... Que é faca na cabeça. E aí, por conta disso, eu vou tentar adiantar o máximo aqui. Na sexta-feira que vem, começar a nossa primeira aula prática, para que vocês já tenham um gostinho aí da aula prática, porque eu vou ter que apresentar esses 2 dias. Mas nós teremos todo o conteúdo, fiquem tranquilos, tá bom? Provas que acontecem no campo. Arremessos, lançamentos e saltos. Pergunto para vocês, existe uma outra forma para uma resposta, se a pergunta for, quais são as provas que acontecem, que provas acontecem no campo? Ou quais as provas que acontecem no campo? Existe uma outra forma de falar, se não for arremesso, lançamento e saltos? Existe uma outra forma? Pelo que você tem aqui escrito? As iniciais. Aí, ó, ALS. ALS. O nome da modalidade específica? O nome da modalidade específica. Então, eu posso falar provas de campo, arremesso do peso, lançamento do disco, isso. Existe uma outra forma? Existe. Aí vocês vão falar, mas aí é óbvio, mas é uma resposta possível. Por isso que eu gosto de prova dissertativa, uma questão dissertativa. Mas então você gosta de ajudar os alunos, né? Não. É o entendimento que o aluno tem. E às vezes eles escrevem algo que você consegue tirar algo. Do que simplesmente marcar objeto, colocar uma questão objetiva e você errar por um detalhe. Né? A resposta seria correta, todas as outras provas que não acontecem na pista? Sim ou não? Sim. Ou melhor ainda, né? Quais são as provas que acontecem no campo? Todas as outras, com exceção perfeito das corridas da noite. Então percebam que existem formas e formas de responder. Se a pergunta for dissertativa. Tá bom? Então eu tenho provas que acontecem na pista, provas que acontecem no campo. Ninguém perguntou. Então todos vocês já sabem. Aquele que tem um peso, que o pessoal tem que girar, entendeu? Tá vendo? Eu já ia falar isso. Ninguém perguntou qual a diferença de arremesso e lançamento. É a mesma coisa? Arremesso só do peso, lançamentos do disco, do dardo e do martelo. Aquele que gira, martelo. Então, O arremesso ele vai próximo ao corpo, né? O lançamento de distância. perfeito. Essa teria uma das explicações.
Tira essa camiseta. O arremesso, o implemento utilizado está próximo ao corpo, ou colado ao corpo do atleta. No lançamento, o implemento está afastado do corpo do atleta. Então, eu tenho arremesso do peso e eu tenho lançamento do dardo, lançamento do disco e lançamento do martelo. Tá? Então, essa seria uma das explicações. A outra, toda vez que eu empurro o implemento, eu estou arremessando. Toda vez que eu traciono o implemento, estarei lançando. Estou tracionando. Estou tracionando ou puxando. Estarei lançando. Toda vez que eu estou empurrando o implemento, estarei arremessando. Essa é a diferença. Tá bom? E aí existe também, no programa olímpico, um conjunto de provas combinadas, que é o decátulo e o epitátulo. Decátulo para os homens e epitátulo para as mulheres. Tá? Decátulo, conjunto de 10 provas. Epitátulo, conjunto de 7 provas. Isso no programa olímpico, que poderá mudar na próxima Olimpíada, por exemplo. Por quê? Porque as mulheres já estão realizando um conjunto de 10 provas. Mas, até a Olimpíada passada, os homens realizavam o decátulo e as mulheres o epitátulo. Isso tem a ver com alguns fatores que nós vamos comentar mais para frente, em relação às provas que as mulheres não podiam participar por algum... Fugiu o nome. Que a pessoa achava que não poderia fazer. Além do pensamento machista, tem uma outra... Por achismo mesmo. Não. Achando que a capacidade de não ter força, de alguns mitos, por alguns mitos. Como, por exemplo, no salto triplo, a mulher não poderia fazer o salto triplo, porque o mito era, o impacto vai atrapalhar ela quando resolver gestar, ter filhos, que pode comprometer a região do quadril. E aí veio a ciência do esporte, com todos os avanços, provando que não. É só se preparar adequadamente. Então, não existe exercício errado. O que não existe é pessoas preparadas para realizar determinado exercício. Mas então, fazer aquele negócio... Está fazendo, está certo. Só que tem pessoas que não são preparadas para realizar um determinado exercício. Não? O que vocês entendem como provas combinadas? Combinar alguma coisa. Combina o quê? Uma sequência de... Pelo que a gente tem aqui. Pelo que a gente tem aqui. É um conjunto de 10 provas ou um conjunto de 7 provas. Mas combina o quê? Foi a pergunta que eu fiz aqui. Tem a ver com a pergunta que eu fiz aqui para vocês. Existe uma outra forma de falar sobre... Vamos lá. Hoje não é sexta ainda. Quinta-feira, vocês ainda estão com a memória fresca. Porque se fosse sexta, não, já é sexta-feira. Minha cabeça está em outro lugar. As combinatórias seriam tipo... Igual no Paulista que eu fui. Opa! A maioria dos atletas que faziam uma corrida de 100 metros. Depois eles iam saltar. Logo seguir na sequência. Perfeito. E aí, como é que coloca isso em uma questão de prova? Na pergunta. Vai ser dissertativa, vai ser bem Na pergunta que foi feita. Se o atleta Por- participou de provas da pista do campo, Perfeito. Mandou bem de novo. Combinadas. Por que provas combinadas? Porque esse conjunto aqui combina provas que acontecem na pista com provas que acontecem no campo. E aí eu vou trazer o número a relação das provas e aí nós vamos ver quanto que é corrida, quanto que é arremesso, quanto que é lançamento. Tá bom? Então, por isso, provas combinadas.
Aí agora sim, nós vamos falar das provas de corridas que acontecem no atletismo do programa olímpico. De novo, só por uma questão didática, para que vocês entendam, fique mais fácil o entendimento do que é prova do atletismo e como que elas se classificariam. Eu vou trazer provas de velocidade e provas de resistência. Na corrida eu tenho provas que têm a característica, ou melhor, a predominância de velocidade e as corridas que possuem predominância de resistência. Como, por exemplo, aqui na sala, a predominância é de homens ou de mulheres? De machos. Tá bom? Então, toda vez que eu falar sobre essas provas, pensem sempre na predominância. Tudo bem? Predominância. Primeiro, em relação à velocidade, vai vir a prova de 100 metros. 100 metros? Rasos. E aí, por que rasos? Oi? Porque é atletismo. É uma resposta. É uma resposta possível. Porque se fosse natação, seria 100 metros borboleta. Perfeito. Perfeito. Vai, Tadeuzinho, fala aí. Por que 100 metros rasos? Sem obstáculos? Perfeito, não tem nada na minha frente. Porque não tem nada na minha frente. Então, 100 metros rasos. Tá? Eu sei de 100 metros limpo. Caramba, então é por isso que quando eu vejo uma maratona, tem lá 42.195, 42 quilômetros, 195 metros. Não tem rasos na maratona. Não sei se vocês já perceberam. A maratona está escrito lá, 42.195. Quando que vai ter 42.195 na maratona rasos? Quando a maratona for corrida dentro da pista. Porque não tem nada lá. Mas a maratona, ela começa, antigamente, tinha uma tradição. Em Olimpíadas passadas, tá? Eu já passei por algumas. Algumas só. Começava na pista, ia para a rua, maior parte do percurso, voltava para a pista e finalizava lá. A Olimpíada do Rio de Janeiro, a maratona foi na rua o tempo inteiro. Por que lá não tem rasos? O nome, a nomenclatura. 42.195 metros rasos. Só tem 42.195 metros. O que tem na rua? Calçada, tem lombada, então não é raso, não é plano, né? Raso no sentido de ser plano. Tanto é que no espanhol você vai ter 100 metros planos, né? A nomenclatura. No português, 100 metros rasos. Exatamente. Tá bom? Próxima prova, ainda com essa distância, vai ser 100 metros com barreiras. E aí, essa prova vai ser feminina. Tá? 100 metros com barreiras feminina. Vocês também podem encontrar a nomenclatura 100 metros com barreiras, sob barreiras, desculpa. 100 metros sob barreiras. Sob barreiras, não sobre. Sob barreiras. Então, SB ou CD. É a mesma coisa, tá bom? 100 metros com barreiras ou 100 metros sob barreiras. Próxima prova. E aí agora para os homens. 100 metros sobre barreira ou com barreiras masculinas. Desculpa, 110. Caramba, mas por quê? 10 metros a mais para os homens. A mulher não consegue correr 110? Consegue, porque a mulher já faz maratona. Então, por que 100 metros para as mulheres e 110 para os homens? Tem a ver com as barreiras que são colocadas. Na regra, a barreira dos homens são 10 barreiras, tanto aqui quanto aqui, tá? São sempre 10 barreiras.
aqui ou aqui. Porém, para os homens, a barreira fica 9 metros e 14, uma da outra. Para as mulheres, 8 metros e 50. O que isso tem a ver? Para diferenciar homem da mulher. E não é machismo. A altura. Passa o pano para ela. A altura. A altura. Como assim a altura? A altura da... A altura das pernas. Opa. Exatamente. Em média, na população mundial, os homens são mais altos que as mulheres. Só que mas existem homens mais baixos e mulheres mais altas. Mas na média, na população mundial, os homens são mais altos que as mulheres. Por isso, a altura da barreira também é diferente do 110%. A altura para os homens, 1,06 m. Para as mulheres, 76 centímetros. Por conta da altura. Um pouquinho acima do joelho. Fiquem tranquilos que nós faremos a atividade prática. E os homens... Quero ver. Chama! Fala aí, rapaziada. Chama! E as mulheres... E as mulheres... E as mulheres, 76 centímetros. Opa, não tem mais, eu passo pelo. Tamanho padrão de uma mesa, 70 centímetros. Padrão 70 centímetros. Então, 6 centímetros a mais. Fiquem tranquilos que a nossa aula prática vai ser de forma adaptada, lógico. Mas eu vou apresentar as barreiras para vocês. Faremos numa altura menor. Teve alguém de manhã que falou, não, eu só vou fazer se for 30 centímetros. Chama no regulamento. São professores. Chama no regulamento. Isso aí, eu quero. Mas eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês dessa altura. E aí, quem quiser, pode arriscar. Oi? Solta o cachorro que eu quero ver no passado. Vai repetir que eu quero ver. Pode por 2 metros. E aí a gente vai ter o conjunto de provas do programa olímpico, começando com 100 metros e vem até revezamento 4 por 400. 400 metros. Então, característica velocidade. Velocidade. Eu consigo caracterizar as provas de velocidade pela essa classificação que eu fiz aqui, do 100 ao 400. Tudo bem? Existe uma outra forma de classificar, que seria velocidade pura e velocidade prolongada. É uma outra forma. Mas aqui eu teria 100 ao 400. Revezamento 4%. Todo mundo entende o que seria isso? Sim? O que seria? 4 atletas, né? Masculino ou feminino, cada um correndo a distância de? A distância total dessa prova? 400 metros. E essa daqui? 4 por 400. 1.600. Porém, cada um correndo 400 metros. Então, ainda é velocidade. Tá bom? Cada um ainda correndo seria velocidade. E aí, hoje ainda existe no atletismo a prova do revezamento 4 por 400 misto. Que foi em Tóquio, né? Que a Olimpíada seria 2020, passou para 2021 por conta da pandemia. E aí aqui, 2 homens e 2 mulheres disputam juntos essa prova. Foi a primeira edição em Olimpíadas, foi a de Tóquio. Tá? No começo a regra era, precisa ter 2 homens e 2 mulheres. Não importava a ordem. Aí, a partir de agora, já mudou. A World Athletic
percebendo que aconteciam alguns choques, porque a velocidade é diferente, eles padronizaram homem, mulher, homem, mulher. Começa com homem e termina com mulher. Tá? Então, padronizou dessa forma. E aí eu tenho as provas de velocidade. Provas de meio fundo. 800 e 1.500. Aí vem aqui. Peraí, mas como assim meio fundo? Porque as provas elas são caracterizadas de acordo com a parte fisiológica. Eu corro 100 metros, de forma anaeróbica. Eu corro uma maratona, 42, 195, de forma aeróbica. Peraí, mas o que é isso? Aeróbica e anaeróbica. Se eu for correr na máxima intensidade que eu conseguir, eu consigo correr uns 100 metros? Se eu for correr na máxima intensidade que eu conseguir, eu consigo correr uma maratona? Não. Por quê? Porque o meu organismo não suporta correr em alta intensidade durante muito tempo. Quanto tempo, então? Vai depender de organismo para organismo. Mas, em média, para atingir a velocidade máxima, um atleta leva em torno de 6 segundos. 6 segundos. Atinge a velocidade máxima. Alguns vão atingir em 4 segundos. Só o Bolt conseguiu um pouquinho mais. Isso a gente consegue olhar pela estatística da prova. Como assim? 6 segundos eu consigo correr quantos metros? Qual seria a distância? Que vocês acreditam que um atleta consiga correr na máxima intensidade de forma anaeróbica? 6 segundos. Quantos metros? 20 metros? Depende de cada pessoa, né? Um atleta do atletismo consegue correr, em média, 60 metros. 60 metros. Alguns vão correr 50. 10 metros. Perfeito. 10 metros a cada segundo. E aí eu vou trazer E aí, olha só. Daqui para lá tem pelo menos uns... vou falar aqui uns 7 metros. É isso mesmo. Eu acho que é um 7. Se eu sair daqui agora e for até lá, vai dar um segundo. Vai. Cuidado, ficar só na calçada adequada. Cuidado. Não aqueci ainda. Vou deixar para lá. Vamos devagar. E vocês vão ver que em alguns atletas conseguem correr abaixo de 1 segundo a cada 10 metros. Como assim? Por conta, no início, vai dar em torno de 1 segundo e pouco, quase 2. Depois começa a cair, a ponto de ficar 0,9, 0,8 segundos a cada 10 metros. Por quê? Porque ele já está lançado. Ele já saiu da inércia. Já arrancou. No início, porque senão, como é que explicaria o recorde do Bolt? 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos. Menos de 1 segundo a cada 10 metros. Na verdade, se a gente for olhar a média, né? Menos, vai dar o quê? 0,9 a cada 10 metros. Mas não é assim que acontece. No início, está lá 1,2, 1,3, e aí depois vai caindo. 1,1, 1,2, 0,1, chega a 0,8 no caso do Bolt. 0,89. E aí ele atinge a velocidade máxima dele.
em torno de 70 metros. 70 metros. E aí a gente consegue comprovar isso como nessa divisão. A cada 10 metros, qual foi o tempo que ele fez? A cada 10 metros. E aí depois o tempo continua. 0,8, 0,8, 0,8, e aí depois sobe. 0,9. Então, quando continua 0,8, 0,8, não baixa mais, ele chega na velocidade, chegou na máxima e aí ele mantém a velocidade. Ou, a gente vai ver isso depois, resistência de velocidade. Resistência de velocidade. E aí depois, diminui a velocidade, começa a aumentar de novo, 0,9, até 1 segundo. E aí, quando você não consegue mais manter aquela velocidade. Por que isso é importante para o profissional de educação física? Se vocês forem convidados para trabalhar com uma pessoa que quer fazer o TAF, para passar num concurso, e ele fala, eu tenho um teste de 50 metros para realizar no menor tempo possível. Normalmente em torno de 6 segundos, 6:20, 6 segundos. Vocês vão passar um treino para ele correr 12 segundos? Até pode. Mas está específico para o que ele quer? O que ele quer? Velocidade pura. E aí, quantos metros você vai mandar ele correr? Pelo que a gente viu até agora. Sim. Precisa de tudo isso? 50 metros. Então eu posso colocar 60, 70. 80, se eu quiser que ele mantenha, se ele chegar na velocidade máxima dele em 40 metros, que ele mantenha o máximo que ele puder. Aí eu vou trabalhar resistência de velocidade. Porque senão é velocidade. Existe uma outra capacidade física que eu vou trabalhar com ele para melhorar essa velocidade dele? Capacidade física. Quais seriam mesmo essas capacidades físicas? 7, normalmente. Essa também está lá no que o Cal falou, que vocês provavelmente já devem ter visto, e o que eu não vou falar aqui que é. Quais são as capacidades físicas? Uma delas é a que estava anterior. Qual que é? Capacidade física. Ou valência física. Velocidade, resistência, força. Então tem velocidade, resistência, o que mais? Força, equilíbrio, o que mais? Explosão. 1, 2, 3. Explosão ou potência, que é o que tem lá no caderno, é a junção de duas capacidades. Força e velocidade. Aí é explosão, ou potência. Tá? Mais velocidade, resistência, força, equilíbrio, o que mais? Flexibilidade. Agilidade. O que mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais um. Estão querendo colocar uma 8ª, que é ritmo. Mas eu acredito que ritmo seja Coordenação. com resistência junto com velocidade. Né? Então, a outra seria coordenação. Qual dessas aqui vocês trabalhariam pensando em melhorar a velocidade? A força. Né? A força para melhorar, por exemplo, a arrancada. E aí, ao invés de sair para 10 metros em 1 segundo, 2 segundos, vai sair em 1 segundo e 8,8, por exemplo. Por quê? Porque eu aumentei minha força. Tá bom? E aí, meio fundo, por quê? Porque eu não posso considerar 800 metros como uma prova de velocidade. Por quê? Porque a distância é tão longa que vai ter momento que eu vou precisar usar o oxigênio. E aí, quando eu uso o oxigênio, ela é
aeróbio. Então, se a gente for olhar o 800, ela vai estar lá, por exemplo, para algumas pessoas, alguns atletas, 48% anaeróbio, 52% anaeróbio. Ou o contrário. Então, está ali mais ou menos. Então, nesse mais ou menos, eu vou ter a predominância, mais de uma do que da outra, por isso, meio fundo. Existe uma outra prova, ou uma outra classificação, que são chamadas provas de fundo. E aí, no fundo, eu tenho 3 mil, 5 mil, 10 mil. Opa, é isso. Do programa olímpico, eu tenho essas provas. 3 mil metros com obstáculo, masculino e feminino. 5 mil metros, masculino e feminino, raso, masculino e feminino. 10 mil metros raso, masculino e feminino. Aqui agora vocês vão lembrar aí, quando vocês já viram também, provavelmente já devem ter visto, em uma corrida de rua, aparece 10 quilômetros. É a mesma coisa que 10 mil metros. Tá? É a mesma coisa. Mas não aparece 10 quilômetros rasos. Porque é feito na rua. 10 quilômetros. Se for na pista, vai ser... Pode até ser 10 quilômetros. Mas 10 quilômetros rasos. Mas como a nomenclatura todas se usam à distância, e a gente vai ver o porquê, quando a gente construir a nossa pista, 10 mil metros rasos. 3 mil metros. Aqui eu faço uma diferenciação onde eu tenho maior predominância do aeróbio do que do anaeróbio. E aí, como que é isso? Anaeróbio, a ausência ou não predomina o oxigênio. Aeróbio, presença ou predominância do oxigênio. É considerado atividade leve, né? O aeróbio, atividade leve. Anaeróbio. Atividade intensa. Intensa. Isso. Intensa. Tá? E aí aqui, por que essa aqui já é considerada, a predominância já é aeróbio? Porque eu não consigo correr 3 mil metros, ou seja, 7 voltas e meia em uma pista de 400 metros em velocidade. Vai predominar mais o aeróbio, o oxigênio que eu vou estar inspirando. Por isso é uma prova aeróbia, predominância aeróbia. Tá bom? E aí eu tenho as provas de grande fundo. No programa olímpico eu tenho a maratona, 42,195, 20 mil metros marcha, atlética, masculino e feminino, e 50 mil metros marcha, atlética, masculino. Então, em Olimpíadas, a mulher ainda não participa da prova dos 50 mil. Em Olimpíada. Mas já participa. Dos 50 mil marcha atlética em outros campeonatos. Aqui predomina muito mais o aeróbio do que o anaeróbio. E se a gente for olhar percentualmente, quanto que eu tenho aeróbio nos 100 metros? Nos 100 metros eu vou ter 1% aeróbio. 99% anaeróbio. 99% anaeróbio. Desculpa. Não, contrário. Contrário. E na maratona? O inverso. Eu vou ter, alguns livros vão trazer 98% aeróbio, 2% anaeróbio. Em que momento eu tenho esse anaeróbio na maratona?
anaeróbio, ou seja, a falta de oxigênio, quando não tem oxigênio presente, ou quando que a atividade é intensa na maratona, ou na chegada, ou na saída, para poder sair na TV, né? Na chegada você chega até ali. Ou na saída para sair da TV, né? Depois vai cansando, vai respirando oxigênio e aí vai dormindo. Mas aí é o atleta que dá uns 100% e chega lá, viu, né? Normalmente ele precisa controlar, né? Ele precisa controlar Para chegar lá bem, conseguir. para poder conseguir. Não arrancada, mas. Agora, se a gente estiver falando dos kenianos, aí esquece. Aí os caras estão anaeróbio o tempo inteiro. Nós vamos falar mais desse aeróbio e anaeróbio, e aí eu vou tentar explicar melhor isso quando a gente estiver falando sobre as provas. E aí vocês vão entender, talvez, acredito que vão entender melhor. As características aeróbias e anaeróbias. Tá bom? Que horas são isso? 10:09. Só para a gente finalizar, e aí esse exercício é para que vocês também consigam identificar em qual das características vocês poderiam colocar algumas provas. Por exemplo, a meia maratona de São Paulo. Ela seria uma prova de velocidade ou uma prova de resistência? Resistência, beleza. Ela ficaria em qual das classificações? Meio fundo, fundo ou grande fundo? Qual fundo? Fundo vai até quanto? 10. A meia é o quê? 20. 21. Não. Eles colocam 21. Mas se a gente for olhar, alguns colocam 21 e alguns quebrados, né? Porque é 195. Ela seria uma prova de fundo ou de grande fundo? Pela classificação. Tem que ser grande. Por quê? Porque a de meio fundo vai até 10. A de fundo vai até 10. A de fundo vai até 10. Grande fundo começa com 20. Então, a meia maratona seria nessa classificação. Tudo bem? A ENIAC Run. 5K. Vai ser em qual das classificações? De meio fundo ou fundo? Fundo. E se for 5.500, porque teve que desviar do trânsito ali, não pode passar em tal lugar, teve que alongar. Continua, por quê? Porque a distância até 10. Então, vocês conseguem, pelo menos, identificar em qual classificação colocaria as provas que não são do programa olímpico. Tá? Não são do programa olímpico. Mas, pela distância, pelas características, vocês conseguem separar. Uma dúvida, se for de 15 mil metros, boa. E aí, agora? Qual seria a resposta? 15 mil. A São Silvestre. São Silvestre, ela é fundo ou ela é grande fundo? grande meio fundo. Meio grande. Boa. Ou meio. E aí, qual que vocês colocariam? De grande fundo. Fundo ou grande fundo? Acho que fundo. Pô, tá no meio, né? 5 para lá ou 5 para cá. Pode ser considerada intermediária. Ela tá lá e cá. É intermediária, é uma prova intermediária entre fundo e grande fundo. Uma prova intermediária entre fundo e grande fundo. E aí você explica, porque ela está 5 mil metros para mais ou para menos da classificação que é colocada. Vocês entendem por que eu gosto da prova dissertativa? É a forma de explorar o conhecimento do aluno.
Nossa, professor, então quer dizer que você vai colocar prova. Prepara a galera. Não, porque as provas elas vão ser do sistema. Ao que a gente vai, a única prova que o professor consegue mexer é o portfólio. Que aí esse portfólio a gente vai comentar na próxima aula, próxima semana. Próxima aula já é amanhã. Eu preciso conversar com o Cal para ver como a gente pode montar essa avaliação. E aí essa avaliação ela vai ter a participação de vocês, eu espero. Hoje veio do jeito que normalmente vem ou tem poucos alunos? Tem um pouco mais? Só um pouquinho. Se passar 3 pessoas compram. Legal. Por quê? Porque para a atividade que eu vou propor para vocês, essa atividade precisa de pelo menos uns 15. 15 partes. Pelo menos 15. Para que vocês possam vivenciar a atividade e entregar um material escrito. Então, tem o pessoal que está online, vai precisar entregar esse material escrito. Mas em cima de tudo que a gente está vendo desde o dia de hoje. Então, esse entendimento do que é prova de velocidade e a distância, prova de resistência e a distância, vai fazer parte já do portfólio. Vocês vão precisar montar algo que tenha a ver, mas eu não vou nem falar agora. Segura. Segura o que está no portal. Não. Tá? Já comecei com o Cal, e aí ele falou, não, legal, porque aí os alunos entram, colocam isso na prática. E aí, isso vai fazer com que vocês também se preparem para o ENIAC Run. É sério. Vocês estão rindo. É sério. Porque normalmente a gente trabalha, eu não participo. Tá bom? A gente está. Pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês. Desculpa aí as brincadeiras. Semana que vem, não, amanhã, a gente dá continuidade. É isso aí, professor. Obrigado. Namastê. E o Silvio, que é o dono da Namastê, tchau. E o Silvio, que é dono da Namastê, ele deixa eu finalizar aqui a gravação. Tchau, professor, obrigada. Imagina, eu que agradeço.